pessoal, eu sou a Josélia Paes Ribeiro, sou professora da disciplina Economia Solidária do curso técnico em Cooperativismo. Essa é a nossa terceira aula. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre os diversos tipos de empreendimentos econômicos e solidários. Nós conceituamos cada um desses tipos. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre consumo responsável, comércio justo, economia solidária no Brasil e as entidades governamentais e de apoio às ações de economia solidária. Começamos com consumo responsável. Você é consumista? Tudo que você usa, você realmente precisaria? Você tem só o que você necessita para viver ou você tem em excesso? Você é consumista porque você sempre foi ou atualmente, nos últimos anos, você vem se tornando cada vez mais consumista? Já pararam para pensar sobre isso? O fato de ser consumista gera apenas custos financeiros ou pode ter prejuízos ambientais? Queremos falar sobre o consumo responsável. E ao falar sobre consumo responsável, temos que pensar no ambiente, no meio ambiente, na natureza, no planeta. Todas as pessoas vivem nesse planeta extraindo a matéria-prima que está disponível no solo, na água, no ar. E essa matéria-prima, muitos desses materiais, são materiais que estão sendo extraídos de maneira inadequada e estão se exaurindo. E não apenas acabando, muitos deles estão sendo degradados. Existe na nossa sociedade atual, na nossa sociedade de consumo atual, uma crise que não é necessariamente financeira, que é a crise ambiental, a crise ecológica. Nós estamos degradando o ambiente. O solo já está sentindo, o ambiente, o ar está poluído, as águas estão contaminadas e tudo isso é culpa das pessoas que consomem em excesso, dos consumistas. Não é simples esse movimento de comprar além do que necessita. Mas desde quando somos consumistas? Vamos pensar sobre isso. Mansi fala que o consumo é um exercício de poder pelo qual se pode tanto apoiar a exploração dos seres humanos, a destruição progressiva da natureza, a concentração de riquezas, a exclusão social, como se pode se contrapor a esse modelo lesivo de produção e mudar essa realidade. Isso é o que devemos pensar. Pensar sobre o ter e o ser. Colocar esse viés, essa dúvida. De que lado a gente geralmente escolhe estar? Do lado que valoriza os bens materiais ou do lado que valoriza outros valores além dos bens materiais? A sociedade do século XX, desde então, nós vivemos na sociedade do consumo exagerado. Alguns dizem que nós valemos pelo que temos. Gostamos de exibir carrões, celulares, casas, tudo que podemos fazer para ostentar bens materiais, nós fazemos. Somos induzidos a isso. Alguns nos julgam pelo que temos e não pelo que somos. Isso é lamentável. Isso é uma triste realidade atual, que é a materialização das pessoas. As pessoas não são valorizadas pelo que elas são, pelos seus valores, pelos seus princípios, mas pelos bens materiais que elas ostentam. Como isso surgiu? Vamos pensar aí a partir do início. Nós temos a mídia, que não é uma coisa ruim, mas que pode incutir na cabeça das pessoas, desde que elas nascem, que elas devem consumir determinados bens, serviços e materiais. Então, toda essa informação hoje em dia, por ser globalizada, todas as pessoas recebem nas suas casas através dos mais diversos meios, sejam as informações televisivas, através da internet, através das redes sociais às quais estamos ligados 24 horas por dia. As pessoas recebem nos seus lares e desde que nascem que elas devem consumir determinados bens e serviços, que a felicidade está em ter aqueles determinados bens e serviços. Então elas são induzidas a praticar esse consumismo desde cedo.
e isso vira uma doença. As pessoas se endividam para comprar. As pessoas precisam ter aquilo que todo mundo tem. As pessoas precisam ter aquele determinado bem ou produto. Então, entram numa paranoia pelo consumo. Isso é prejudicial, especialmente para o ambiente. Além do planeta ter seus recursos sugados, as matérias-primas, esses materiais todos são extraídos da Terra, além do planeta Terra ter que oferecer esses recursos todos, ele recebe o descarte desses materiais, um descarte de substâncias tóxicas, de produtos que não são descartáveis ou que, embora descartáveis, não são descartados da maneira adequada, de produtos que podem contaminar os rios, os mares, de produtos que vão causando poluição visual e poluição ambiental como um todo. Então, é muito grande o prejuízo do consumismo, como eu repito, não só do ponto de vista financeiro, como e principalmente do ponto de vista ambiental. A economia solidária, ela busca acabar com esse viés de degradação do ambiente, porque ao utilizar os princípios da economia solidária, se pensa também no descarte do produto e na exploração ambiental. Então, quando tudo isso acontece de modo harmônico, não existe prejuízo para nenhuma das partes. Uma das coisas que vamos trabalhar nessa aula de hoje é o comércio justo. O que é o comércio justo? É o processo de intercâmbio, de produção, distribuição e consumo, visando um desenvolvimento solidário e principalmente um desenvolvimento sustentável. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita, a si e à sua família, uma existência conforme a dignidade humana. A Declaração Universal dos Direitos Humanos já dizia, desde 1948, que todos têm que ter direito à dignidade humana, através do trabalho, através do comércio justo também. Então, o comércio justo tem algumas características. No comércio justo, existe a criação de oportunidades para todas as pessoas que dele participam, a transparência nas informações, sejam elas financeiras ou não, o preço justo. No comércio justo não existe a prática da exploração infantil, ou do trabalho escravo, ou do trabalho infantil. Quando se tem um empreendimento que trabalha com comércio justo, se tem a igualdade de gênero, se tem a abertura a todas as etnias ou formas de cultura. Nós temos boas condições de trabalho, que vai gerar desenvolvimento a todos os trabalhadores ou produtores. Nós temos com isso a sustentabilidade, a tão falada sustentabilidade. É possível que se tenha ganhos financeiros de modo sustentável? Se a gente for avaliar o princípio da palavra sustentabilidade, ou pensando do ponto de vista ambiental, sustentabilidade seria garantir que as gerações atuais tivessem acesso aos bens e garantir que as gerações futuras também tenham acesso a esses bens. Ou seja, utilizar sem degradar, utilizar sem aniquilar, sem destruir. O cooperativismo no Brasil, ele está bastante espalhado por todos os estados e regiões. Então, nós temos a Unisol, que é a União ou Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários. Ela foi fundada em março do ano 2000. É uma instituição que hoje conta com 700 empreendimentos filiados. Várias cooperativas e associações são filiadas à Unisol. Está presente em todos os estados da federação e ajuda a essas entidades todas através do aporte de informações, da distribuição de informações, de informações técnicas para que cada cooperativa possa trabalhar da melhor maneira possível. Eu trouxe alguns dados de Silva e Carneiro, 2014, que falam como estão espalhadas as cooperativas no Brasil. Bem, quanto à localização, o espaço urbano ele tem 35% das associações ou cooperativas.
O espaço rural tem 55% das associações ou cooperativas. E algumas são mistas, né? Podem estar presentes tanto no espaço urbano como rural, mas isso é minoria. Quanto à data da fundação, esses dados são bem interessantes. Nós temos aí a distribuição dos empreendimentos de economia solidária por data de fundação. Então, até os anos 70, até 1970, era 0,6%. Até depois da década de 70, né, nós temos aí 0,8%. Na década de 80, 6% aproximadamente. Na década de 90, 27%. E anos 2000 até 2013, nós temos 65% da criação, da instituição desses empreendimentos econômicos solidários. É interessante que a gente reflita sobre como esse boom aconteceu a partir dos anos 2000. Então, nesse século XXI, nós temos a criação e expansão de inúmeros empreendimentos de economia solidária. Ou seja, a economia solidária não é mais só uma utopia ou algo que vem como um modelo alternativo. Ela pode sim existir, pode sim ser favorável a todos os seus cooperados e associados, e ela pode sim gerar renda para os trabalhadores. Mas melhor do que renda, os empreendimentos de economia solidária, eles geram melhoria nas condições de trabalho e principalmente melhoria na qualidade de vida. As pessoas ganham mais, não necessariamente dinheiro, elas ganham mais porque elas têm uma qualidade de vida maior. A partir de 1990, foram implementadas várias políticas públicas com o objetivo de incentivar a multiplicação de empreendimentos econômicos solidários no Brasil. Então foi criado, em 2003, ainda na gestão Lula, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, SENAS, que é vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. No Brasil, nós temos também, além dessa Secretaria Nacional de Economia Solidária, nós temos outras entidades que apoiam a economia solidária. Dentre elas, a gente poderia citar a Caritas, que está vinculada à CNBB, os ITCPs, que são os projetos de incubadora tecnológica, que geralmente estão vinculados às universidades federais. Então, em vários estados, várias instituições públicas de ensino superior, várias universidades federais, eles fazem projetos de incubadoras tecnológicas de economia popular. Então, eles vão ajudando as cooperativas, de suporte técnico para as cooperativas para que elas possam se desenvolver. Isso é muito comum no Brasil. Nós temos também, já falamos da Secretaria Nacional de Economia Solidária, temos as secretarias estaduais e municipais. Alguns estados têm as suas próprias secretarias de economia solidária, tem os fóruns de economia solidária no Brasil, tem várias ONGs que também são parceiras nesse apoio às instituições de economia solidária. Então, nessa nossa disciplina, Economia Solidária, nós vimos que a economia solidária, ela não é uma coisa surreal, não é uma coisa muito distante de nós. Baseada nos princípios, inclusive do cooperativismo, é possível que se faça uma organização, uma associação, uma junção coletiva de pessoas, de trabalhadores, de todas as classes, gêneros, etnias, que se reúnem com um propósito maior, que é o propósito de conseguir ter sustentabilidade, preservação do ambiente, valorização do trabalho humano, melhoria das condições de trabalho, melhoria da qualidade de vida para todos aqueles que estão envolvidos na organização. A economia solidária já está acontecendo, ela é um movimento talvez irreversível, porque as pessoas vão acordando, à medida que vão conhecendo, vão se animando, se inteirando, se interessando e buscando cada vez mais participar desses empreendimentos de economia solidária. Mas se não é o seu caso participar de um empreendimento desse, se você ainda não faz parte, vamos pensar no nosso consumo. De que maneira eu posso ajudar os empreendimentos econômicos solidários? Consumindo desses empreendimentos. Eu posso utilizar um produto ou um serviço que seja oriundo de atividades de economia solidária.
Eu posso fazer a opção por esses produtos na minha cidade, se estiver disponível, no meu bairro. Quando eu for comprar, eu tenho que pensar em várias coisas, especialmente no consumo responsável. Aquele material, ele foi extraído do meio ambiente de que maneira? Existe um retorno para a comunidade local? A comunidade que produziu aquele bem ou que prestou aquele serviço está sendo tratada de maneira adequada? Está se pensando em viés de solidariedade ou somente de geração de lucro? Quando você for comprar, seja consciente. Pense em de que forma você pode ajudar o outro, de que forma você pode ajudar essas instituições de economia solidária. Assim, faremos, todos nós, com que a economia solidária se perpetue em nossos espaços, em nossos ambientes, nas nossas comunidades e que todos mesmo ganhem com isso. Porque ganham os consumidores, os trabalhadores, aqueles que produziram, ganha o ambiente, ganha o planeta como um todo. Essa foi a nossa disciplina, eu espero que vocês tenham gostado, espero que todos possam aprender cada vez mais, mas acima de tudo, que vocês possam viver, praticar a economia solidária no dia a dia e na vida de vocês. Até logo!